dia com vocês. Glória a Deus. Não. Eita. Faltou só a irmã Socorro. A irmã Socorro também não quis hoje. Oi, irmã. Eu não provei. Não sei A irmã louvar. Socorro mesmo. Sabe? Não, você Chamei Eu ela também para sei dar não. ter uma oportunidade para contar o testemunho. Mas fica para a próxima. Vamos meditar um pouco no texto que nós lemos. Quero me ater aqui no versículo 31, que diz assim: E responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta passagem bíblica muito conhecida no nosso meio. Aqueles que não conhecem podem ver aqui a partir do versículo Atos dos Apóstolos, que nós lemos. Do versículo 11, nós vamos ver que Paulo e Sila, todo dia, eles tinham um compromisso de fazer uma oração. E todos os dias ele passava por um certo lugar e uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, todas as vezes que passavam, ela gritava: olha aí, esses aí são homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus. E toda vez que eles passavam era isso. E teve um momento em que Paulo, se injuriando um pouco com aquela situação, porque o que acontece? Quando, muitas das vezes, nós seres humanos, nós gostamos muito de ser elogiado. O ser humano em si, ele gosta muito de ser reconhecido. E quando somos reconhecidos, muitas das vezes, se não vigiarmos, esse reconhecimento nos envaidece. O nosso ego começa a crescer. E Paulo, vendo aquela situação, a Bíblia Sagrada não relata exatamente, mas quem sabe aquele elogio, como foi falado algumas vezes em nosso campo, que nós não devemos receber elogio de Satanás, porque quando ele nos elogia é para tentar nos derrubar, para que o nosso ego venha a crescer, para que nós venhamos nos envaidecer. E era isso que o inimigo estava tentando com os discípulos. Então Paulo olha para aquela jovem e diz: sai dela, expulsa ali o espírito maligno daquela jovem, aquele espírito de adivinhação. E uma coisa que era para ser ovacionado pela população, foi indignação por conta dos seus donos, do chefe daquela jovem, porque ele via que não ia ganhar mais dinheiro em cima daquela jovem. Então, fizeram uma acusação para Paulo e Sila, dizendo que eles estavam perturbando, estavam causando tumulto. E ali Paulo e Sila foram presos e foram maltratados, foram chicoteados, foram açoitados, levaram uma surra grande, que ficaram todos doloridos. E depois eles foram encarcerados, foram lançados na prisão. Esse versículo surge em um momento dramático. Como eu falei, Paulo e Sila, eles tinham pregado, tinham libertado uma jovem. Era para aquela multidão ou aquelas multidões ficarem alegres, porque a libertação através daqueles homens tinham chegado naquele lugar. Era para a população daquele momento começar a crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Mas digamos, sendo, podemos por assim dizer, incitado pelos donos daquela mulher, eles começaram a também se indignar com Paulo e Sila. E no momento em que Paulo e Sila eles foram presos, eles poderiam estar murmurando, reclamando, ou dizendo: Senhor, uma vida foi salva, uma vida foi liberta. E olha o que nós estamos passando. Nós estamos sendo açoitados por causa de quê? Por causa que uma jovem
analisamos o espírito de adivinhação daquela mulher, daquela jovem, Paulo e Silas poderia dizer isso, mas não. No momento em que eles foram presos, depois de serem maltratados, açoitados, eles começaram a louvar ao Senhor. Glória. Eles começaram a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus. E em toda a situação nós devemos exatamente isso. Louvar o nome do Senhor, Glória a Deus. glorificar e exaltar o nome do Deus Altíssimo. Como falei, se fosse verdadeiramente agir na carne humana, carnalmente, eles iam murmurar, mas eles sabiam que aquele momento tinha um propósito. Aquela situação na qual eles estavam vivendo viria um propósito. Porque quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, estamos nos caminhos de Deus, o inimigo ele não vai se alegrar. E ele vai lançar situações para nos desviar do caminho, nos tirar do caminho. E muitas das vezes ele vai agir naquilo que está mais frágil, mais fragilizado em nossa vida. Muitas das vezes é um cônjuge, outras é os filhos, mas em todo momento, onde ele encontrar brecha, ele vai tentar entrar para destruir, para nos distanciar da presença de Deus. Mas temos que colocar em nossa mente que foi o Senhor Jesus Cristo que nos chamou, que nos escolheu, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então nada e ninguém pode nos desviar dessa fé. Glória a Deus. Porque é Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele que nos chamou. E quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza por tudo. Devemos fazer que nem Paulo e Silas, entender que apesar da situação contrária, como já falei, ele tem um propósito naquela situação contrária. Não sei no momento o que muitos dos irmãos, de todos que estão aqui, estão vivendo. Mas tem momentos que não é fácil na nossa vida. E todos nós passamos por isso. Mas entenda que Jesus Cristo tem um propósito e Ele vai usar você para que esse propósito seja cumprido. Para louvor, glória e honra do nome dEle. E o momento, quando eles decidiram louvar a Deus naquela situação, glorificar o nome do Senhor, nos mostra a palavra do Senhor que veio um terremoto. Nós podemos observar que veio um terremoto tão grande naquele lugar que todas as portas das prisões elas foram abertas. E entendam, no momento em que há um crente atribulado, há uma pessoa descrente tranquila, entre aspas. Nós podemos observar que aquele soldado estava dormindo, tinha pegado no sono, enquanto Paulo e Silas e os demais presos estavam ali encarcerados. Mas Paulo, ele não se incomodou com o descanso daquele guarda, ou com a falta de preocupação do guarda para com eles. Ele simplesmente olhou para Silas e Silas olhou para Paulo e começaram, vamos louvar, Paulo, não tem nada que nós fazer. E o melhor horário para a gente estarmos louvando a Deus é o momento em que nós estamos só, nós e Ele. Um momento em que nós não tem ninguém que possa nos perturbar, nos tirar da presença. Esse é o melhor momento de nós clamarmos ao Senhor. Porque Paulo e Silas foram louvar só meia-noite. Não é que tenha horário certo para a gente buscar Deus. Nós podemos buscar ao Senhor em todo momento, em todo lugar, em qualquer lugar e em qualquer hora. Nós podemos buscar. Mas eles escolheram esse lugar, esse horário, porque era o horário onde todos, a maioria, estavam descansando. Não estavam mais murmurando, não estavam mais reclamando. E ele decidiu, vamos louvar neste momento, porque este momento é o momento que nós vamos escolher para entrar na presença do Senhor. Então, qual o momento que você escolhe para entrar na presença do Senhor?
Qual o momento em que você procura manifestar a presença de Deus na sua vida? Quando eles começaram a glorificar o nome do Senhor, a louvar ali a Deus, a Bíblia Sagrada não mostra, não fala qual o hino que eles cantaram, mas eles entoaram o hino de adoração. E no mesmo momento, o Deus respondeu a oração deles. Glória a Deus. E entendam que eles estavam todos quebrados, todos doloridos, mas mesmo assim eles não reclamou. Eles começaram a adorar. Quem sabe eles diziam, Senhor, Tu és grande. Ou eles diziam, soberano, soberano. Cantava, mas eles louvavam verdadeiramente a Deus. E dizia, se Deus não for conosco, se Deus não é conosco, então em vão nós estamos aqui. Quem sabe eles imaginavam isso. Mas eles sabiam que o Senhor não ia abandonar eles. E quando eles louvavam ao Senhor, todas as prisões foram abertas. Glória a E Deus. no momento aquele soldado acorda e olha e vê que tudo está aberto e ele não vê nenhum preso. Então, era o momento do ímpio estar perturbado, estar agoniado, procurando uma solução para a sua vida. Enquanto ele não encontrou a solução para a sua vida, ele resolveu querer tirar a sua própria vida. Então, quando no momento em que o ímpio está em um momento de perturbação, aí é que o crente chega com a palavra, dizendo, não te acalma, porque tem ainda solução para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não temas, porque tem um Deus que pode te ajudar. Glória a Deus. Não te espantes ou não te incomodes. Ainda tem solução para o teu problema. E quando aquele soldado ele tira a espada e vai querer fincar a espada nele mesmo, Paulo ele brada e diz, não faças nenhum mal contigo, porque estamos todos aqui. Tira a caixa ali, por favor, irmão. Porque estamos todos aqui. Quem sabe por que o soldado foi querer tirar a própria vida? Porque no momento em que aquele soldado deixasse um preso fugir, ele seria morto de todas as maneiras. Mas antes de ser morto, ele seria maltratado, ele seria judiado. E muitas das vezes a pessoa que não conhece a Deus, ele procura a maneira mais fácil de resolver o seu problema. E nem sempre a maneira mais fácil é a correta. E ele resolveu querer tirar a sua própria vida. Mas o crente, ele chega lá e diz, o Senhor está aqui. Não te preocupas, ainda tem solução. E ele faz a pergunta importante, a pergunta mais importante da nossa vida. E é essa pergunta que nós devemos ouvir daquelas pessoas. Mas como é que nós vamos ouvir essa pergunta? E qual foi a pergunta? O soldado chega para ele e diz, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Mas por que ele fez essa pergunta a Paulo e Sila? Porque eles viram algo diferente em Paulo e Sila. Eles viram a luz diferente. Eles viram algo que não era comum ver em um ser humano. E eu creio que ao olhar, o soldado ao olhar para Paulo e Sila, eles viram o brilho de Cristo refletindo sobre a vida deles. Quem sabe ele viu ali a própria luz de Cristo brilhando na vida de Paulo e Sila, mesmo eles estando quebrados. E é essa a pergunta que nós devemos ouvir nos dias atuais. Mas como é que nós vamos ouvir isso? É de acordo com a nossa vida. Se estamos verdadeiramente sendo luz de Cristo, a luz para este mundo, a luz de Cristo refletindo para esse mundo, para iluminar as trevas que há neste mundo. E quando o soldado, o carcereiro, faz a pergunta, o que devo para ser salvo? Muitas pessoas se preocupam com dinheiro, trabalho, sucesso, mas esquecem da salvação da alma
Nada é mais importante do que isso. E o soldado, vendo aquela situação, ele não viu mais outra solução, senão verdadeiramente morrer para o mundo e viver para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes, entendam, quando ele perguntou o que eu faço para ser salvo, ele perguntou em sua ignorância. Olha o celular ali, irmão aí. Olha. Então, Ah, mas como é? Eu esqueci do meu cílio, mano. Como é que pode? Hã? É não, mano. a resposta é sim.